Pessoal, estamos de volta agora para tratar da taxa. Já vimos imposto. Lembrando que estamos enfrentando o estudo das espécies tributárias. Imposto já foi, agora é a taxa. O professor optou por separar cada espécie tributária um vídeo, cada espécie tributária um vídeo para melhorar a nossa experiência aqui com o conteúdo, ok? Primeiro não, né? Segunda espécie tributária, aqui a nossa taxa. Então vamos seguir. Já está na nossa tela o artigo 77 do Código Tributário Nacional. E aí nós temos a primeira informação que vale a pena destacar do Código Tributário, artigo 77 especificamente, é a competência comum para a instituição da taxa. Nós temos aqui a figura da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, todos com competência para instituir taxa, ok? Cada um, claro, ali no limite de suas atribuições, né, dentro das atribuições constitucionais desses entes políticos, ok? Então, cada um, no exercício de suas atribuições, né, levando-se em conta aí a preponderância dos interesses, cada um tem aí a competência, sim, de instituir taxa. Agora, lembrando que, e é sempre bom registrar, que o Estado cumula a competência, o Distrito Federal cumula a competência do Estado e do município. Quando o Distrito Federal se movimenta como Estado, ele tem aí as competências que são próprias de Estado. Quando o Distrito Federal se movimenta como município, ele tem aí as competências, né? O Distrito Federal tem as competências próprias do município quando ele se movimenta como município, ok? Então, é sempre bom registrar a competência aí cumulativa que a gente identifica no Distrito Federal, acumulando competências que são próprias do Estado ou acumulando competências que são próprias do município, a depender da forma como ele se movimenta aí enquanto ente político, ok? Beleza? Então fica aí o primeiro registro. A competência comum, qualquer um desses entes políticos pode instituir aí a taxa, pode instituir essa espécie tributária. A informação que nós temos, para além da competência, que pode ser extraída do 77, é a necessidade de atividade específica. Veja que a instituição da taxa, ela depende sim de uma atividade específica por parte do Estado. Essa atividade específica pode ser o exercício regular do poder de polícia. Lembra? Poder de polícia está no artigo 78, olha, logo aqui abaixo nós temos a figura do poder de polícia, né? Aí nós temos a atuação administrativa limitando ou disciplinando direito ou liberdade privada, particular, para adequar essa liberdade, esse interesse, esse direito ao interesse coletivo. Isso é o exercício do poder de polícia. Além de sofrer esse poder de polícia, o contribuinte, né, o destinatário dessa atuação administrativa ainda tem que pagar, né? Então, o exercício regular do direito do poder de polícia, melhor dizendo, né, o exercício regular do poder de polícia, ele enseja sim a instituição de taxa, né, a instituição e o devido lançamento para fins de cobrança aí no que diz respeito à taxa. Além do exercício regular do poder de polícia, tem-se a utilização ou prestação do serviço público, ainda que potencial. Então, o legislador fala em utilização, né, efetiva ou potencial do serviço público. Então, uma prestação efetiva ou potencial aí do serviço público também ensejaria a cobrança de taxa. Lembrando que, na parte final do artigo aí, olha, serviço específico e divisível. Lembrando a classificação de serviço público, né? Tema lá do direito administrativo. Abrindo aqui um parênteses de novo, rapidamente, para lembrar que eu tenho os serviços classificados como uti singuli, singulares, individuais. Eu identifico o usuário e quantifico o uso para fins de remuneração imediata aí, que obriga, né, melhor dizendo, o usuário a remuneração imediata por esse serviço prestado. Eu identifico o usuário, eu sei quanto ele gastou, logo ele está obrigado a remunerar por esse serviço. Lá, tema, instituto, lá, classificação, lá do direito administrativo, que nos empresta excelente conteúdo para entender um pouco mais sobre a taxa. Então veja que essa instituição de taxa, a partir de uma prestação de serviço, uma utilização de serviço, ainda que potencial, eu estou diante de um serviço público específico, né, divisível, posso dizer quem é e o quanto usou, e então instituir ali a remuneração, que nessa hipótese será aí por meio da
taxa. Perfeito, pessoal? Então, atividade específica pode ser exercício regular do poder de polícia, exercício regular do poder de polícia ou a prestação, a utilização de um serviço público ainda que potencial, sendo esse serviço assim entendido como um serviço específico, divisível, ou seja, um serviço uti singuli, um serviço individual, um serviço singular. Bacana, pessoal? Essa é a leitura que a gente faz aqui do 77. Ô professor, e em relação ao exercício de regular de poder de polícia, poderia ser potencial? Pessoal, prevalece que não, tá? Eu preciso de efetivo exercício regular, né? Embora na jurisprudência a gente vai encontrar aí uma presunção de exercício em relação a algumas atividades estatais, como acontece com a autorização aí, o alvará de funcionamento. Então você tem aí uma presunção de exercício do poder de polícia, embora concretamente, faticamente, às vezes ele não acontece ali a fiscalização e tudo mais, mas você tem ali o exercício sim, presume-se o exercício, então tem que ser aí, tem que de fato, né, ser identificado o regular exercício do poder de polícia, né? Aí até vou relativizar aqui a expressão efetiva, né? Não se pode ler efetiva do ponto de vista fático, ou seja, realmente foi lá e houve a fiscalização e tal, mas pressupõe-se que esse exercício aconteceu a partir da restrição do devido pagamento da taxa de polícia, né, e da restrição, ou seja, não pode abrir o comércio sem essa autorização. Houve aí, pressupõe-se aí o exercício, né, não obstante a ausência de verificação, fiscalização em loco para fins de autorização ou não de funcionamento desse comércio, tá? Mas prevalece que eu preciso de exercício regular do poder de polícia, não basta aí o potencial exercício regular do poder de polícia. Bacana? Tranquilos? Mas atividade específica, disso a gente não tem dúvida que para taxa tem que ter atividade específica do Estado. Aí eu leio então que é uma atividade vinculada, né? Até colocou aqui no slide consta, o Estado atua, tem uma atividade específica do Estado e eu pago, né? É um tributo vinculado. Também tratado como bilateral. Professor, bilateral num contexto de tributo, né? O tributo que é compulsório, imposto, ato de império, como assim? Eu tenho aí característica do aspecto bilateral, né? Sinalagma, né? Sim, pessoal, porque eu tenho ações, eu tenho comportamentos dos dois lados, né? Como eu preciso de uma atividade específica por parte do Estado, né? Eu dependo de uma atividade, seja o exercício regular do poder de polícia ou a prestação, né? A utilização, ainda que potencial, do serviço público, aí é óbvio que eu tenho um comportamento estatal. Do outro lado, eu tenho um comportamento do contribuinte, que é a remuneração por essa atividade estatal. Daí, essa noção de ser bilateral, ok? Essa característica de ser identificado como vinculado e bilateral. Bacana? Tranquilos? Vimos aí então, falamos da taxa de polícia, falamos da taxa de serviço e entendemos que essa taxa de serviço, ela pode ser cobrada mesmo que a utilização seja potencial, né? Então, se não usou, mas está lá para usar, não interessa, você vai pagar do mesmo jeito. Eu viajei, fiquei meses fora, não usei o serviço de lixo, não interessa, você vai pagar o lixo, ele está lá posto, ele está em funcionamento, você paga do mesmo jeito sem usar, né? O serviço não é utilizado por questões externas ao serviço, o serviço está posto, está lá colocado, a utilização potencial existe, então você paga, é assim que funciona, ok? Então, lembre-se, em relação ao serviço, mesmo diante de uma utilização potencial, haverá sim a cobrança. Agora, vale registrar mais uma vez, quando eu estou falando de taxa, eu preciso identificar um serviço divisível específico. Eu falo em serviço uti singuli, eu falo em serviço individual. Eu não posso usar a taxa para remunerar serviço uti universi, eu não posso usar a taxa para remunerar serviço geral, tá bom? Serviço universal, não posso. Quem remunera serviço universal, o instituto, né, o tributo que remunera serviço geral, universal, é o imposto, já vimos isso. Não posso utilizar a taxa. Inclusive, essa leitura, essa conclusão, ensejou a edição da súmula 670 do STF, onde ficou consignado que iluminação pública, que é um serviço geral, não pode ser remunerado por meio de taxa, por uma questão óbvia, não se pode identificar ali, não se pode dividir, não se pode especificar o uso para fins de remuneração, tá bom? Então não pode, tem aí a súmula 670. Então o serviço uti singuli é que é remunerado por taxa, serviço uti universi, serviço geral, universal não é remunerado por taxa. Vamos seguir. O que mais que temos de destaque aqui no nosso slide? Olha, eu não posso ter, né, não posso utilizar na taxa, né,
a mesma base de cálculo própria de um imposto, a previsão que a gente extrai do artigo 145, ok, pessoal? Parágrafo 2 aí, segundo parágrafo do artigo 145 e também artigo 77, parágrafo único do CTN. Já que ele está aqui pertinho da gente, vamos fazer a leitura para ainda reforçar o conhecimento. Veja, a taxa não pode ter a base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondem a imposto, né? Idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas, ok? Então é uma vedação aí que decorre da Constituição e temos também aqui no parágrafo único do artigo 77 do nosso CTN. Para terminar, o professor fez questão de traçar algumas diferenças entre taxa e tarifa, né? Lembrando que taxa e tarifa as duas são formas de remuneração dos serviços singulares. Quando você também teve lá o estudo do direito administrativo sobre concessão e permissão de serviço público, você viu que lá a forma de remunerar os serviços uti-singuli, serviços individuais singulares, é taxa ou tarifa. Aí a depender do serviço, né, sendo facultativo ou obrigatório, e da relação jurídica, né, sendo uma relação contratual, o adequado é a tarifa. Quais são as diferenças que a gente encontra então entre taxa e tarifa? Aqui, ó, o professor preparou um quadro para ficar melhor para você entender, né, para ficar bem claro e você não confundir esses institutos. Taxa, espécie tributária. Tarifa, preço público, que decorre de um contrato, né, de uma prestação de serviço público, relação contratual. Olha, a primeira grande diferença que nós temos entre taxa e tarifa é o regime jurídico. Na taxa, o regime jurídico é público. A gente vê o Estado numa relação verticalizada, o Estado todo-poderoso, e nós, né, simplesmente nos submetendo a todo esse poder, essa supremacia, essa prerrogativa. Então eu vejo um regime jurídico público, eu logo tenho que pensar o Estado com prerrogativas, né, e trabalhando essas prerrogativas, impondo a sua vontade e o interesse público, o interesse privado, particular, tendo que ser submetido a essa vontade estatal, né? Então, quando eu falo em taxa, eu falo em imposição, em ato de império, em regime público, em supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ok? Agora, quando eu falo em tarifa, eu estou diante de um regime jurídico privado, as relações ali são horizontalizadas, né? Eu não tenho verticalidade, eu tenho aspecto horizontal das relações, todos são iguais, têm os mesmos direitos, ninguém está numa condição de superioridade nessa relação contratual, entendeu? A tarifa não tem essa natureza tributária, ela tem natureza contratual. Falar em tarifa é falar em natureza contratual, falar em tributo, falar em taxa é falar em tributo, é falar em natureza tributária, ok? A gente segue aqui na diferença para destacar também a receita derivada do Estado enquanto característica da taxa. A gente viu lá no início, quando nós classificamos as receitas públicas, né, a origem das receitas públicas, nós vemos que temos uma origem, uma receita que ela, em relação à origem, ela é derivada, e temos uma receita que em relação à origem, ela é originária, tá bom? Quando eu falo em receita de natureza tributária, a gente pensa em uma receita derivada. Agora, a tarifa é receita originária. Você lembra que quando eu estou diante de uma receita originária, de um recurso originário, classificado como originário no aspecto da origem, né, no aspecto da origem do recurso, né, receita originária, eu falo em lucros do Estado. O Estado ali vendendo bens, o Estado alugando espaços públicos, o Estado explorando a permissão e a concessão de serviços públicos, tá bom? Então eu falo ali, o Estado agindo como se particular fosse, explorando certos setores e se remunerando dele, né? Tendo lucro. Aí essa receita, no ponto de vista da origem, essa receita é chamada originária. Agora, quando eu falo de tributo, né, imposição por lei, ato de império, prerrogativa de Estado, impondo um comportamento ao contribuinte, ao sujeito passivo, e ele simplesmente tendo que obedecer, eu falo aí em uma receita que tem a sua classificação como derivada. É matéria lá do iniciozinho, quando nós vimos a parte propedêutica e inicial do estudo da matéria de direito tributário. Uma outra diferença que nós temos
é que quando eu falo de taxa, pessoal, eu tenho que pensar que essa atividade administrativa de instituição da taxa está submetida aos princípios orientadores da administração pública e os princípios orientadores da atividade tributária, né? Com destaque aí o princípio da legalidade e da anterioridade, que você já conhece bem. O destaque da legalidade, pensar que a administração pública tem que agir conforme a lei. Quando eu falo de anterioridade, prévia previsão legal aí da taxa, né? Agora, quando eu vou lá para a tarifa, não precisa disso, né? Embora o poder público tenha que observar a indisponibilidade do interesse público quando ele está lá num regime privado, a gente sabe muito bem disso, então ele ainda tem que obedecer à legalidade e tal, mas no que diz respeito à taxa, a taxa, como não tem natureza tributária, ela não depende de estar estabelecida em lei, ter seu aumento regulado, a variação regulada por lei, ela pode ser feita por mero ato administrativo, claro, previsto já no edital, contrato e regulado pela lei específica que autorizou ali a concessão, por exemplo, se for uma concessão. Se for uma permissão, a gente sabe que não precisa de lei autorizando especificamente a permissão, mas de qualquer forma, a tarifa não precisa de observar aí a estrito senso o aspecto da legalidade e da anterioridade, porque a tarifa pode ser regulada no que diz respeito a aumentos e reduções, inclusive por ato administrativo, ok? Para terminar, a gente fala aí na efetiva utilização, potencial utilização, né? E em relação à taxa, então a taxa pode ser cobrada ainda que haja uma potencial utilização. Eu não preciso de uma efetiva utilização no que diz respeito ao serviço público. Em relação ao exercício regulado do poder de polícia, você já sabe, né? Pressupõe aí a execução mesmo, a realização dessa atividade de polícia, né? Prevalece isso. Agora, em relação ao serviço público, né? Em um contexto de serviço público, na prestação da desenvolvimento da atividade estatal do serviço utia singuli, nós temos aí a noção de que para fins de taxa, para cobrança, para obrigatoriedade de remuneração pela via da taxa, basta que haja uma utilização potencial. Se você não usou, o problema é seu, você paga a si mesmo. Agora, quando eu falo de tarifa, pessoal, não, tem que ter efetiva prestação, tem que ter efetiva utilização, não basta utilização potencial, né? Aí você passa lá no pedágio, você paga porque você está utilizando, você usa a sua água, você tem, aí se discute aquelas tarifas, né? A gente sabe mínimas e tem essa discussão toda que a gente não vai entrar agora sobre a inconstitucionalidade disso, a ilegalidade disso, mas nós não vamos entrar agora. Prevalece isso que eu estou te falando e pode ensejar num contexto aí de discussão jurídica e até mesmo de judicialização, a gente pode entrar. Isso pode ser até fundamento para eventual pedido de restituição de indébito, inclusive quando eu falo aí de uma obrigatoriedade de pagamento de tarifa por um serviço que eu não utilizei, que eu não realmente fiz uso efetivo daquele serviço. Bacana, pessoal? Estão aí então as diferenças. Vamos terminar fazendo uma aplicação de conteúdo. Está aqui uma questãozinha para nós. Vamos lá. A questão VUNESP também, 2019. Diz assim, ó, a respeito das espécies tributárias, né? Então, a respeito das espécies tributárias, é correta a correspondência feita pela alternativa. Então, qual assertiva corresponde à correspondência correta? Impostos. Toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito. Já está errado, né, pessoal? Porque a gente sabe que tributo não pode constituir sanção de ato ilícito. Nós já superamos isso no nosso encontro presencial. Você sabe muito bem disso. Tributo não pode constituir sanção de ato ilícito. Nem a hipótese de incidência pode ser a partir de um ato ilícito, né? E aí a gente lembra também que, embora eu não possa ter como fato gerador um comportamento ilícito, eu não posso me esquecer que o fato ilícito pode ser tributado, né? Pecúnia não nollat, né? O dinheiro não tem cheiro. Então, assim, o ato ilícito não pode ser fato gerador, hipótese de incidência de tributos, mas o fato gerador, ele pode ser tributado, né? Mas aqui está falando que o imposto, ele, a partir da noção de uma hipótese que constitua sanção de ato ilícito, não pode. Tributo não é sanção, nem pode fazer essa leitura a partir de um ato ilícito para instituição ou majoração, né? É o que nós vimos já na matéria inicial. Vamos seguir. Letra B. Taxas. Tem como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Certíssimo, né? Certíssimo aqui a assertiva B. Vamos ver o que está errado nas outras? Empréstimo compulsório, espécie de imposto de competência da União, criado por lei ordinária. Não, está errado, não é lei ordinária.
Contribuições sociais, tributos de competência dos municípios, vinculados ao custeio de serviços de saúde, educação e assistência social, podendo ser ainda utilizado para o pagamento de transferência. Não, está errado. E a letra E, contribuições parasociais, tributos de competência dos estados vinculados quanto à cobrança e a devida especificação, também é errado na parte, tá errado, tudo errado. Pessoal, olha só, fica aí então a nossa assertiva da letra B, taxas, entendeu? E a definição perfeita, a correspondência perfeita do nosso enunciado. A gente volta daqui a pouquinho com a próxima espécie tributária.